Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Muito boa tarde, semana começando e com ela vamos trazer muita informação sobre saúde, economia, política, educação e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Está começando o Da Hora dessa segunda-feira e já estamos aqui com um convidado mais do que especial, Luciano Clever. Seja muito bem-vindo novamente. Muito boa tarde. Obrigado pelo mais especial, né? Porque tá com... Pois é, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Roxane, né? Boa tarde, né? Então... Não entendeu que eu fez que Roxane também, né? Ah, sim. Uhum. Roxane. É isso, já estamos com ela, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo. Graças a Deus, final de semana tranquilo, né, Gabriel? E o seu final de semana? Ah, foi ótimo. Viajando. Ah, É isso. melhor. E quais são as datas comemorativas de hoje, Rochelle? É isso. Hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de junho, comemora-se o Dia dos Namorados. Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que o principal objetivo da data é alertar a sociedade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, que é uma prática que se mantém até hoje. E é também comemorado o Dia do Correio Aéreo Nacional. É isso. O Dia dos Namorados, além de ser uma data que envolve muito amor, gira bastante a economia também, né? Restaurantes Só não lotados. foi melhor porque foi na plena segunda-feira, né, Gabriel? Mandar um abraço para minha namorada, um beijo primeiro, né? Porque senão fica complicada a minha situação. Beijo, amor. Te amo. Oh, que romântico. É isso, mas falando agora da questão econômica, gira bastante. A economia é uma data importante, assim como Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas chaves que tem todo ano, né, Luciano? São datas afetivas e as pessoas são cobradas, né? E aí, o que foi que teu namorado deu pra ti, né? Se não deu nada, Pois se não não de é. desprestígio, né? É. Então, sempre vai atrás de um brinquedinho, de uma lembrança. Eu lembrei da menina brincando aqui. Amor, eu comprei um chocolate pra você no Dia dos Namorados. Ah, foi ótimo. Posso comer? E aí? Ela consumindo o presente, né? É isso. É isso, e a gente segue agora mudando de assunto, falando da previsão do tempo. Como toda segunda a gente mostra o que é que vai acontecer aí com o tempo do Ceará hoje e nos próximos dias. Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem depois do feriadão. Das últimas 24 horas choveu em aproximadamente 15 municípios, de acordo com os dados espaciais da FUNSEMI, com o maior acumulado em Acopiara, no Sertão Central e Amuns, com 23 milímetros. Como podemos ver na imagem, até teve nebulosidade em praticamente todas as regiões do estado, e a tendência para hoje é que tenha chuvas passageiras e isoladas de fraca intensidade em todas as macro-regiões do Ceará. A tendência é que durante agora a restante da manhã tenha chuvas no litoral de Fortaleza, no litoral do Pecém, e à tarde, devido à brisa marítima, temos chuvas aqui mais do interior do estado. E também devido à área de instabilidade proveniente do leste e nordeste, chuvas à noite no Cairi e na Jaguaribana. Já para amanhã, terça-feira, dia 13 de junho e quarta-feira, dia 14 de junho, a tendência é que a chuva se concentre mais na faixa litorânea durante o período da madrugada e início da manhã. As chuvas são devidas a efeitos locais, como interação do vento com o relevo, altas temperaturas, disponibilidade de umidade e áreas de instabilidade provenientes do leste e do nordeste e do Oceano Atlântico. Convido a todos a baixar o nosso aplicativo FUNSEMI Tempo, a navegar no site funsemi.br e acessar nossas redes sociais. Até a próxima previsão. É isso, e nós vamos conhecer agora um pouco sobre o município de Capuí, com apoio da Assembleia Legislativa através do quadro Ceará em Alta.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Localizada no extremo leste do litoral cearense, Icapuí fica aproximadamente a 201 quilômetros da capital Fortaleza. Conhecida como Terra da Lagosta, a cidade tem a fama de ser o local onde o sol nasce primeiro no Ceará. A secretária de Cultura e Turismo, Riana Rocha, fala um pouco sobre os atrativos turísticos da cidade. Icapuí tem as mais diversas opções de hospedagem para os mais diversos gostos e bolsos, desde a casa do pescador até o resort de luxo. Também diversas opções de restaurantes. O forte da nossa gastronomia é, de fato, a gastronomia à base de frutos do mar e com ênfase especial, é claro, para os nossos pratos à base de lagosta. A cidade conta com 3 áreas de preservação ambiental, os mangues e as dunas, onde se encontra a mais alta duna móvel do Ceará e o maior conjunto de falésias da América Latina. A cidade também busca o desenvolvimento na preservação. Ações como o projeto Mulheres de Corpo e Algas busca salientar a união entre a cidade, a natureza e a população. O projeto das Mulheres de Corpo e Algas, onde é feito o replantio de forma sustentável das algas marinhas, e essas algas se transformam em cosméticos, em alimentos. Isso tudo você pode descobrir aqui em Icapuí. Ao todo, Icapuí conta com 16 praias. Se destaca entre os turistas as praias de Ponta Grossa, Redonda, Barreira e Requenguela. Apoio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É isso, Ai, que Icapuí, lindo. já tive o prazer de visitar essa Muito cidade, já lindo. faz um tempo, mas é muito bonita, a praia muito encantadora, faz fronteira ali com o Rio Grande do Norte, né? Timbal. É muito bacana e que também movimenta a economia local, muito Sim, importante. e eu, na minha opinião, né, eu acho a praia de Ponta Grossa só perde para Jeri. Do Ceará, ela é muito linda. E sem falar na preservação, não acredito que por não ser muito divulgada, é que ela ainda consegue ser tão linda e tão paradisíaca, né? E longe, viu? Quase Longe Era de você chegando, você era já longe. vê o coqueiral aparecendo Ai, é ali. muito lindo. Faz As um tempo, falésias, me né? encheu de saudade. Redonda, ficava na praia de Redonda. E para mim, Icapuí era sinônimo de camarão e lagosta. Nunca comi tanto camarão e lagosta quanto lá. E a conversa com o pessoal de lá, de Redonda, ficava muito, achava linda aquela praia, né? Linda. E fazia aquele percurso todo ali naquelas praias. Uma Sim, maravilha. e esse artesanato dessas mulheres que pegam as algas, né, marinhas e fazem shampoo, sabonete, e são produtos maravilhosos. Eu comprei, inclusive, e gostei, né? Que também ajuda ali na economia local, né? É isso. É isso, e a gente segue falando que o Ceará tem uma lista com 44.996 pessoas aguardando por cirurgias eletivas, conforme a informação repassada pela Secretaria da Saúde do Estado. Não há um tempo oficialmente divulgado entre a entrada do paciente na fila até a realização do procedimento, mas, como avalia Gleidson Borges, diretor do Colégio Brasileiro de Cirurgiões do Nordeste, abre aspas, o que a gente observa é uma demora de pelo menos 2 anos, fecha aspas. Mas para alguns, isso se prolonga por 5 ou mais, dependendo da complexidade e da disponibilidade de materiais. Mesmo não tendo caráter de urgência, a demora para a realização do serviço limita a rotina dos pacientes que passam a conviver com a dor, com a incerteza do atendimento e com os prejuízos psicológicos. Realmente complicada a questão da saúde pública Você até 2 anos aqui e acaba... no nosso estado. Infelizmente, a gente tem retratado aqui no Da Hora também que muitas pessoas que fazem aquele esforço para pagar um plano de saúde para não passar por isso, também estão sofrendo bastante com a questão burocrática. Então, aquele velho ditado, se ficar o bicho come, se correr, o bicho pega, né? se ficar, o Então, bicho come. Você e aí, imagina Luciano? ficar aguardando 5 anos por uma cirurgia. Ou mais, né? E não é só o Ceará. Essa é uma das promessas de campanha, talvez a mais desafiadora e de difícil cumprimento que o Elmano fez, né? De zerar a fila dessas cirurgias. Houve um represamento durante a Covid, né? Porque aí a prioridade era o combate à pandemia e toda aquela cirurgia que pudesse esperar foi colocada em fila de espera. Criou um represamento enorme desse tipo de demanda, não só no Ceará, em todo o Brasil. É uma das promessas que eu acho que o Elmano não vai cumprir, lamentavelmente. Até porque a demanda é alta também, né? Altíssimo, né? É isso.
E a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do dia 8 de janeiro, começa a votar requerimentos de convocação, convite e informação apresentados pelos congressistas nesta semana. Na lista de pedidos está a convocação de 8 ministros do presidente Lula. Vocês veem imagens dos ministros. Mais de 800 requerimentos apresentados na comissão, 27 miram auxiliares da equipe ministerial de Lula. Os principais alvos são os ministros Flávio Dino e José Múcio. Há também intenção de chamar a CPI o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Essa CPI é uma das mais controversas que eu já vi. Porque nenhum governo gosta de passar por CPI. Mas essa aqui era o governo tentando acabar, aceitava qualquer uma delas, menos essa CPI. E com o passar do tempo, nós vimos que o governo tinha muito a esconder, porque o próprio G. Dias tinha segurado, colocado sob sigilo muitas das imagens, depois foram vazadas. A população, a sociedade brasileira teve condição de ver o que realmente se passava e agora não pode ir simplesmente virar pizza. A sociedade quer exatamente saber o que aconteceu naquele 8 de janeiro, porque até então nós só tínhamos uma versão: golpistas, vândalos, e aí o governo passa a se vitimizar, que é uma coisa boa para ele, né? Mas agora depois a gente viu que se o Anderson foi preso por omissão e ele estava nos Estados Unidos, se o governador do Distrito Federal foi afastado também por omissão, o que houve com as autoridades federais? Primeiro, o senhor chefe do GSI, que se afastou logo que as imagens chegaram, que era o Sombra, um general que participou dos atos de forma maior complacência, fique aqui, tome uma água, com os vândalos, com quem estava promovendo o quebra-quebra. E por que não fizeram nada para prevenir? Porque todos eles, e agora houve uma adulteração de documentos, foram avisados. Por isso que o senhor Múcio, que é o ministro da Defesa, está envolvido, por isso que o senhor Dino está envolvido, porque essas personagens, essas autoridades da República, foram alertadas, foram advertidas e tinham a obrigação de tomar providências para evitar aquele vandalismo. Mas parece, a impressão que dá e a narrativa que está se construindo é que o governo gostou de que houvesse aquele vandalismo até para ele se vitimizar e tentar matar politicamente os seus adversários. E até o Alexandre de Moraes também pode ser que participe, né? Porque o Alexandre de Moraes tomou providências. Primeiro, foi o primeiro ministro a chamar de terrorista. Ele é um ministro, todo ministro do STF tem que ter notável saber jurídico e sabe que não pode ser enquadrado pelas leis brasileiras nenhum daqueles crimes, e há bem uns 8 ali, né, pode ser enquadrado como terrorismo. E assim, foi a esquerda que não deixou, a direita queria, porque a direita queria atingir o MST, que é um movimento terrorista e não era alcançado pelas leis, e tentou endurecer. E a esquerda, não, calma, aí colocou vários subterfúgios, várias brechas para desqualificar o ato como terrorismo. Então, aquele ato, o senhor Alexandre de Moraes sabe, a imprensa toda viajou, depois começaram a mudar o tom, não era considerado terrorista. E o senhor Alexandre de Moraes, que era o relator, trouxe para si o relatório dessas manifestações, sabia também que houve adulteração nas fitas, nos documentos, e, de um lado, mandou prender o Anderson e mandou afastar o governador e nada fez contra as autoridades do atual governo federal. É isso. Precisa explicar, né? Pelo menos. E há 10 anos, palavras de ordem estampavam cartazes e ecoavam em gritos de manifestantes durante protestos em Fortaleza que ocorriam em meio à Copa das Confederações, que aconteceu em junho de 2013. Uma das cidades sede do evento, a nossa capital, foi palco da vitória da seleção brasileira sobre o México na fase de grupos e também de violência entre polícia e militantes. Podemos dizer que foi no ano de 2013 que surgiu a direita no Brasil? Olha, eu acho que a direita existe desde o início de governo, desde o início do Brasil. A diferença é aquela velha história da narrativa e da publicidade. Foi criada uma narrativa que a direita é tudo aquilo que não presta.
E a esquerda, composta por jovens idealistas, querem um mundo melhor, lutam contra o capitalismo, essa coisa enorme, horrorosa, que toma conta da sociedade. Na verdade, o Brasil, a grande maioria, vamos lá, uns 70% da população brasileira é composta de conservadores. Não é aquilo que a Globo mostra, não é aquilo que a Globo gostaria, que até afeta alguns valores da sociedade brasileira. Uma sociedade maioritariamente cristã, católica e agora muitos evangélicos também, que comungam esses valores de religiosidade, valores de família. Então, tudo isso é para o lado da direita, enquanto que a esquerda é aquilo. É óbvio, essa coisa é muito interessante, porque é a vanguarda e o retrocesso que faz com que as coisas avancem. Sem os loucos, sem os revolucionários, como é que nós poderíamos avançar? Ao mesmo tempo, sem essa carga que traz, né, que não, calma, não é bem por aí, faz esse equilíbrio. Então, a direita já existia. A partir desse movimento, ela passou a não ter mais vergonha de chamar pelo nome que ela não costumava se identificar. Não tínhamos, por exemplo, um partido que fosse de direita, né? Não tinha, a gente chama até do Teatro das Tesouras, porque o PSDB e o PT, que se revezavam no poder, não eram antagonistas. Na verdade, o PSDB é como se fosse o primo rico do PT, era a social-democracia também do segmento da esquerda, né? O MDB era um trem que pegava nos seus vagões, pegava todo mundo. Enquanto que o PT tinha várias facções, né? E é bom que isso dá vida ao partido, todas elas de esquerda, o MDB tinha todo o espectro. Ia da direita raivosa até a esquerda extrema, e passando a maioria era de centro. Mas é porque naquela época tinha só MDB e Arena, né? Então quem era a favor de um ia para um lado, polarizava, coube tudo naquele guarda-chuva. Mas eu acho que sempre teve direita, viu, Gabriel? E sobre os black blocs, você disse que eu falo? Sim, porque eu vejo hoje na Folha de São Paulo, hoje tem uma série de matérias sobre o 2013, aí tem uma discussão sobre os black blocs, né? E é bom a gente fazer esse contraponto, porque em todas aquelas manifestações, e a Rochelle parece que era black bloc também, fugia da mãe dela, ia lá protestar nas ruas de Fortaleza, não chega a ser, não. Então tinha os black blocs que usavam máscara, se escondiam por trás de máscara e apelavam para movimentos violentos, vandálicos, né? Vandalismo total. Na Europa, eles quebravam aquilo que simbolizava o capitalismo. Então, eles entravam nos bancos. Aqui no Brasil, como a coisa sempre mesmo avacalhada, começaram nos bancos, depois começaram também nos carros que estavam estacionados, ônibus, pequenas lojas, comércio, um caos. Isso é terrorismo no mundo inteiro, né? Aqui, tudo bem, pelas leis, não. Qual é a diferença? Eu vejo pessoas, né, que fizeram livros sobre Black Bloc, tentando justificar que é isso, aquilo, outro, aí dizendo que o irônico é que foi sequestrado. O Black Bloc foi sequestrado pelos bolsonaristas. Gente, todas as manifestações realizadas pelo que chamam de bolsonarista, ou conservadores, ou o que for, sempre tinha essa pauta, a manifestação ordeira e pacífica. É o que diferenciava das outras manifestações, com exceção desse ato louco, estúpido, né, desvairado do 8 de janeiro. Mas olha a diferença. Enquanto que nas manifestações da esquerda houve morte, teve cinegrafista que foi morto, com rojões, teve gente que apanhou, que sofreu, que foi machucada, não teve. O dano nesse 8 de janeiro foi o patrimônio. Mas foi crimes contra a democracia. Todos os crimes são contra a democracia. Qualquer crime porque você afronta a legislação. Então, isso é ser antidemocrático. Então, é uma balela dizer que... outra coisa assim, quem dos black blocs pegou pena, pagou cadeia? Só o que matou lá, que teve consequência a morte lá, que ainda está respondendo a processo. Mas ninguém foi. Enquanto que os de 8 de janeiro tem bem uns 800 mil que estão presos aí, né? É isso. E nós vamos falar agora que em liberdade, desde dezembro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, atua sorrateiramente como consultor informal de deputados, líderes partidários e ocupantes de gabinetes no governo estadual.
pode voltar aqui. Sérgio Cabral, solto, né? Primeiro aí, olha, tá conhecimento solto. ele tem. Eu vi, acho que foi o Guzo, fez um artigo delicioso, né? Ele escreve bem pra caramba, né? Dizendo que o STF acabou com a corrupção no Brasil, simplesmente descriminalizando. Aí você vê essas personagens, Sérgio Cabral, acho que tinha mais de uns 100 anos de condenação. Muito mais. Foi solto. Eduardo Cunha era outro bandido. A gente costumava dizer, tá? Me perdoe, foi Falar a descondenado, verdade, né? Não vou nem falar do descondenado mor, tá? Para não criar, tal. Mas muitos daqueles, próprio Arthur Lira. Nós temos no Brasil, hoje eu falei no meu programa, tem um programa na Rádio Assunção, todo dia às 7 horas, Café com Clever. Então, eu falei que o Brasil tinha o descondenado, que vocês sabem quem são, aí teve agora o desdenunciado, que foi o Arthur Lira, e agora eu vi uma matéria despublicada. Vocês podem falar, no blog do Velho Omar, que era sobre o Sarto, né? Era uma matéria dizendo que o Sarto está pior do que nas piores condições que a Luiziane teve. E chamava a atenção que na campanha, o Sarto dizia que a Luiziane tinha sido a pior prefeita do Brasil, quando na verdade era a pior dos 8 que foram pesquisados. Nesta pesquisa de agora foram 10 e o Sarto ficou no 9º, portanto pior do que a Luiziane. Eu li essa matéria e ia comentar, quando eu fui atrás não estava mais, foi despublicada. Vocês que são jornalistas sabem me explicar, não, né? Então, né? Mas aí, em relação ao Sérgio Cabral, ser consultor de política, o que você acha disso, hein? Então, é o que eu estava falando. Ele tem muita experiência para isso. Assim como o Eduardo Cunha tem muita experiência na área política e até para ensinar a roubar. Porque o Sérgio Cabral é aquele que era o corruptor e o corrompido. Ele recebeu dinheiro de muito, conforme está nos processos. Recebeu propina de muitos empreiteiros e também foi corruptor, porque ele corrompia os deputados da Assembleia para votar com ele. E o Supremo Tribunal Federal confirmou, por 6 votos a 3, que a vaga aberta pela cassação do mandato do ex-deputado federal Deltan Dallagnol ficará com o suplente do partido, Luiz Carlos Auli. O julgamento foi concluído no plenário virtual da Suprema Corte às 11h59 da noite da última sexta-feira. Olha, Já tem alguém para colocar no lugar, né? Muito controverso esse tipo de sentença. Primeiro é o tribunal querendo dar pitaco em tudo. Então, vamos lá. O rapaz, o Deltan, recebeu quase 350 mil votos. Esses votos, segundo o TSE, de nada valeram porque ele foi cassado. Aí ficou na dúvida, mas não vai valer o voto, mas não é para o partido? Então, essa foi o que decidiu o STF. Quem iria assumir era alguém do PL, se os votos também fossem invalidados. O que é que decidiu o tribunal? Não, os votos consideram válidos. Só que é uma questão, é um tapa na cara de quem escolheu o Deltan. Porque o Brasil não tem essa vivência partidária, você não vota em partidos. Eu tenho certeza que se eu perguntar ao Gabriel e a Rochelle, talvez não saibam em que partido votaram. Talvez saibam, mas a grande parte da maioria da sociedade não sabe. Votei em fulano, votei em cicrano. Eles podem até saber o partido em que votaram do presidente. Quando vai para deputado, quando vai para vereador, 1 ano, 6 meses depois, a pessoa já não se lembra em quem votou. Então, eles garantiram o voto dado para Deltan como se fosse do partido. Então, quem está indo assumir a vaga de Deltan é alguém do partido dele, do Podemos. Quando se fosse levado em conta que os votos não valeriam por causa da burla, entre aspas, que a Justiça disse que o deputado fez, quem iria seria alguém do PL. E eu já não sei se é porque era do PL, se é porque é oposição ao atual governo, ou se faz parte do governo anterior. Ficam esses questionamentos. O bom era que o STF se restringisse ao seu desiderato principal, as questões constitucionais. Afinal de contas, nós temos um TSE, que eu acho uma excrescência, para julgar essas ações eleitorais. E acaba tudo indo para o STF. É isso. Agora a gente vai para a nossa primeira pausa dessa segunda-feira, mas fica aí que já o nosso Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira.
vamos falar que o Nordeste é a única região brasileira onde Lula venceu Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. O agora presidente da República sofreu uma queda expressiva em sua popularidade. Uma pesquisa realizada pelo IPEC e divulgada na última sexta-feira mostra que a aprovação do chefe do Executivo Federal despencou 10 pontos percentuais. Segundo o Instituto, a avaliação do governo Lula diminuiu de 55% para 45% desde abril. Esse resultado representa um patamar de aprovação mais baixo no Nordeste. Em outras regiões do país, como o Norte e o Centro-Oeste, a reprovação ao governo Lula aumentou 12 pontos percentuais, passando de 21% em abril para 33% nesta nova rodada de pesquisa. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 1º e 5 de junho em 127 municípios do país. E aí, Luciano? E parece que a situação piorou mais no Nordeste, né? No Centro-Oeste, não. Não? Não, no Nordeste sim, piorou. E no Nordeste, ou Centro-Oeste, e no Centro-Oeste, no Sudeste, parece que melhorou. Sim. Mas eu teimo em achar que o Lula vai melhorar. Até então a tendência era de queda, veio caindo. Porque muitas promessas costumam ter, todo governante, é aquilo que nós da imprensa política dizemos da lua de mel. A diferença do Lula é que não tem mais lua de mel, porque ele já é conhecido. Então, se fosse o Gabriel Rochelle, que estavam assumindo, vamos ver o que é que ele tem. Ele fez uma campanha bonita, nós voltamos nele, prometeu picanha e cerveja e tal, tomar água nessa chuva e tal, não deu certo, mas é porque estava errado, daqui a pouco vem. O problema é que Lula já era conhecido e começa a repetir coisas que ele fez antes e que não deram certo. Coisas que deram certo antes do Bolsa Família, ok, pessoal, beleza. O que aconteceu no Nordeste é que muita gente foi retirada do Bolsa Família. Não sei se vocês percebem isso. Muita gente que tinha Bolsa Família, por critérios novos ou antigos e que agora estão sendo vistos com mais acuidade, muita gente está sendo retirada do programa de Bolsa Família. Quando na campanha, e logo no pós-campanha, ele disse, olha, nós vamos precisar de mais dinheiro, e aí fez-se uma PEC que furou o teto de gastos, foi chamado de PEC da gastança, para incluir mais 70 bilhões, porque ele disse que ia aumentar o Bolsa Família. Então, foi no Nordeste, porque teve essa avaliação ruim, onde mais gente foi alcançada e retirada do Bolsa Família. Enquanto que no Centro-Oeste e Sudeste já tinha uma expectativa não muito boa do presidente. Eu esperava que ele não fizesse muita coisa. E nesse momento, o cenário internacional, graças a Deus, não fez aquilo que se imaginava, né? Não, houve um recuo nas coisas ruins que a gente imaginava no pós-pandemia, e a inflação, se está alta, parou de subir num ritmo que vinha subindo. E, portanto, há uma expectativa que daqui a 2 meses já tenha também uma taxa de juros menor. Então o pessoal começa a acreditar na economia. Aí são os dois lados, onde tem mais informação e onde é mais alcançado. O nordestino foi mais alcançado porque muita gente perdeu o Bolsa Família, enquanto que de lá estão achando que pode ser que a situação melhore. Sim, em relação à economia, né? Eu vi realmente uma entrevista que realmente está melhorando, né? A questão dos impostos, enfim. Gabriel. E o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade as contas do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. O relator, o ministro Jorge Oliveira, apresentou ressalvas. É o 4º ano seguido que a Corte de Contabilidade apresenta ressalvas às contas da presidência. O processo segue para análise do Congresso Nacional. É assim, com ressalvas, às vezes a gente ressalta isso, né? É difícil você encontrar algum governante cujas contas sejam aprovadas sem ressalva. Do Camilo foi a mesma coisa da última vez que aconteceu aqui. A diferença é que houve tanta crítica ao governo que as contas, quando são aprovadas, e por unanimidade, olha só, e hoje tinha ouvinte reclamando, olha, eu não vejo o pessoal dizendo. E igual, eu me lembrei dessas joias, né, que a Rochelle está usando. Joias, Gabriel. Pérolas. Nossa, os caras... pois é. Cadê as joias durante esse tempo todo? Foram avaliadas em 15 milhões de reais.
O abestado aqui no programa dizia, mas quem avaliou essas joias? Porque todo mundo engoliu. Mas como é que era? Foi comprada a joia por 15 milhões? Não, não foi. Foi um presente, foi. Então como é que é o valor desse presente? Alguém chutou 15 milhões, alguém talvez dentro da Polícia Federal, ou alguma fonte chutou, e a imprensa gosta disso, né? Porque nós da imprensa, quando tem um negócio sério como esse, a primeira coisa que faz é apurar. Aprendemos isso na faculdade. Apuração. Porque o jornalista trabalha com os fatos. Aqui nós opinamos também, mas nós temos direito às nossas opiniões, não temos direito sobre os fatos. Então, há de se apurar. Você pode dizer que o Bolsonaro é feio, é chato, né? Mas quando vai dizer, olha, isso aqui foi tanto, quando é valor, você tem que dizer. E tem que dizer quem foi que disse que era aquele valor. Né, a pessoa quando agora sai a Polícia Federal, olha, custa 5 milhões de reais. E engraçado, só para ter uma ideia, hoje no programa o cara disse, mas Luciano, você não entendeu? É 5 milhões de euros. Portanto, quando você multiplica, vai dar uns 16 milhões. Eu digo, não, amigo. É 5 milhões de reais. A Polícia Federal fez, a perícia da Polícia Federal avaliou na moeda local, nativa, em real, 5 milhões. Cara, é menos de um terço do que se passou o tempo. Ainda é muita coisa, 5 milhões. Mas imagina vocês tendo na conta de vocês, o gerente disse, e todo mundo disse, Luciano, tem na sua conta, aquilo que você não imaginava, tem 20 milhões de reais. Viu, Gabriel? Aí o Gabriel vai tirar o extrato, não, tem só 5 milhões. Como é que você ia? É um impacto enorme, é uma diferença enorme, gente. Mais de 10 milhões. Porque era 16 milhões o lote que foi apreendido. Agora todas as joias, todas, o lote que foi apreendido, mas as outras joias que a Michelle tinha recebido, as outras joias que Bolsonaro tinha também recebido, tudo dá 5 milhões de reais. E como é que a imprensa o tempo todo fala em 15 milhões e meio, 16 milhões e meio? E você não vê, tem um destaque, eu vi no Hélio Gaspari e vi numa chamada assim, de capa de um dos jornais. Ninguém dá destaque. Mas o destaque foi manchetes seguidas dessas joias sendo falada em 15 milhões de reais. Verdade. É isso. Manchetes seguidas. Sim, e segundo informações apuradas pelo Conexão Política, o Partido Liberal bateu o martelo e tomou a decisão de liberar a bancada no Senado para a votação que irá apreciar a indicação do presidente Lula para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes, o PL não pretende se opor à indicação de Cristiano Zanin, abrindo espaço para a confirmação do ex-advogado pessoal de Lula na corte. Com 11 membros no Senado, a expectativa é que a maioria expressiva do PL vote favoravelmente, sem criar obstáculos significativos. Nos bastidores, Valdemar Costa Neto tem enfatizado a importância de evitar novos confrontos com o judiciário. Por essa razão, os congressistas do partido estão agindo discretamente nos corredores de Brasília em uma campanha a favor de Zanin. Olha, tem uma coisa, você falou muito em expectativa, tem aquela música que fala da expectativa e realidade, vira até meme, né? Aqui não é bem de expectativa e realidade, aqui a legitimidade é a realidade. Para ser ministro do STF, uma única coisa é exigida, notável saber jurídico, coisa que o Zanin não tem. O Zanin é um notável advogado, muito bom advogado, pelas peças que ele apresentou e pelo que ele conseguiu diante do negócio tão duro quanto foi os vários processos contra o presidente Lula e contra outros que estão por aí. Aí você tem assim, os últimos, não tem ninguém ali com notável saber jurídico. Nem Dilma, nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém colocou ali os caras de acordo com o que diz a Constituição. Colocou sempre amigos, gente chegada, gente alinhada ideologicamente, e agora está fazendo o Lula. Os petistas colocaram pessoas, aliás, começou com o FHC, que colocou o seu AGU, mas só porque o cara foi AGU, não. Agora, quando coloca advogado, Toffoli, que foi advogado do PT, quando coloca Zanin, que fez campanha, Zanin não, quando coloca o Fachin, que fez campanha, quando juiz, né, fez campanha pela Dilma, né, então colocando o correligionário. Já se imaginava que Lula iria colocar Zanin, não deveria colocar, porque ainda tem processos por lá que amanhã ele pode se esbarrar nesses processos. Mas todo mundo sabia que o Lula não é só por uma questão de gratidão, é porque ele sabe que pode contar com o Zanin, alguém que ele pode ligar.
amanhã. Por outro lado, as pessoas sabendo que Zanin será ministro, quem é que quer enfrentar? Tu sabe que o cara vai ser ministro, tu vai votar contra ele? Não vão. Então, o Zanin será o próximo ministro da Justiça. Parece, ele já fez uma campanha com os evangélicos, é conservador, eu acho que ele é mais conservador do que muita gente dentro do PT. Inclusive tem um pastor que está defendendo, né? O Silas Malafaia está defendendo. Eu falei, o pastor, ele dá logo o nome. Não, mas não é só o Silas. Várias pessoas, olha, esse cara é dos nossos. Então, a preocupação é com essas pautas de costume identitárias que invadem o STF. Então, é melhor colocar um Zanin do que colocar, às vezes, um Cássio Nunes, que é, digamos, bolsonarista, né? Eu vou te dizer, porque não é porque é bolsonarista, é porque é lulista. Eu, por exemplo, não tenho nada contra o Zanin. Acho que ele é... E tendo em vista a experiência, a tradição do Brasil, eu acho que ele vai ser um bom ministro, eu acho. Nem sempre ele vai ser parcial, né? Eu acredito que ele vá dentro mesmo ali das leis, né? O que o Lula se zangou foi isso, cara, que ele colocou muita gente lá, o PT colocou muitos ministros. Quando chegou na hora do mensalão, nenhum teve coragem de passar por cima da lei. É como se dissesse, puxa, Lula, você me colocou, mas a situação aqui é muito brabo o negócio aqui, né? É isso que estão falando também, que ele vai agir conforme as leis, né? Deus queira. E assim a gente torce, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. O que nós queremos é que as leis valham para todos, na verdade, para todos. Aí nós teremos segurança jurídica, né? Para todos. Eduardo Cunha. Para ter segurança, olha, que a lei vale. Tinha um cara, criaram uma frase, né? Que um ditadorzinho lá chegou e queria comprar a terra dele, não queria vender. Ele, vou tomar. Ele respondeu, ainda há juízes em Berlim, que era a esperança, a confiança, a crença na justiça. Lamentavelmente, hoje nós não teríamos um moleiro ingênuo, sido tido como ingênuo. Há juízes em Brasília para ele confiar. Hoje você não sabe o que é que a justiça vai decidir, se vai realmente fazer justiça ou agir politicamente, como tem acontecido muito nesses últimos dias. É isso. E agora um assunto polêmico, porque o prefeito Ivo Gomes disse em uma entrevista a uma rádio que a igreja é um dos grandes males da sociedade. Seja a sua religião, o importante é ter Deus na sua vida, Deus no coração. Igreja, para mim, é que é um dos grandes males da humanidade. Se não tivesse igreja, não tinha tido a perseguição aos judeus na Inquisição, o povo matando o povo nas fogueiras, né? Não estava tendo essa confusão agora no Oriente Médio de perseguição enfim, a outras coisas que não seja da religião da pessoa. Então, o surgimento de igrejas surgiu com um rastro de disputa de poder material, de dinheiro, de espaço na política e tal, que não é a coisa de Deus. O reino de Deus não é esse, já dizia Jesus Cristo, né? O reino de Deus é outro. Olha, assim, isso causou uma polêmica lá em Sobral. Só começar assim, há muita ignorância, lamentavelmente, na frase do Ivo. É óbvio, Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Não falou que não é desta igreja. Jesus foi religioso. Assim, foi seguidor de igrejas. Jesus foi batizado, seguiu todos os preceitos da religião judaica. Né? Ele não era católico. Jesus não era cristão. Ele seguia a religião judaica. Então foi batizado, recebeu circuncidado, né? Ele foi apresentado ao templo, ele participava das discussões, das leituras, dos estudos bíblicos nas sinagogas, era ouvido, era tido como mestre. Então ele cumpriu vários preceitos da religião judaica. Aí eu lembro de uma frase que o Ivo está dizendo, que a culpa é da religião. Ivo, tu sabe que não é. Tu sabe que é o ser humano. Porque senão você podia dizer a mesmíssima frase de Ivo para a política. Porque a política matou muita gente. As guerras todas, se não são frutos da política, as roubalheiras. Não, é o ser humano, Ivo, e você sabe disso. Eu vi uma frase do Benjamin Franklin, parece que era uma resposta já ao prefeito. Ele disse, se os homens são tão maus com religião, como seriam sem ela? Então, a religião ajuda. Você pode não gostar de religião, você pode não gostar de religiosidade,
Mas o que a religião tem feito, seja ela qual for, é óbvio que há desvios. Há seres humanos que são fanáticos. Há pessoas que não pensam, que não raciocinam, mas não é culpa da religião. Já eram assim antes de ir para a religião. A religião apenas fez com que exacerbasse esse sentimento desses, esse caráter deles. Algumas guerras foram feitas em nome de Deus. Algumas pessoas são assassinadas em nome de Deus. Isso é culpa da religião? Não, é culpa de quem se apropria da religião para fazer o contrário do que ela prega e atender os seus instintos mais primitivos. A culpa não é da religião. Seríamos muito piores sem a religião, acredito eu. Sim, e sem falar também em relação aí ao, se você for pegar o Velho Testamento, existiam os sacrifícios ali, tudo em relação à religião, né, o Luciano? Existia. Os sacrifícios e tudo isso aí, é porque também está a questão de levar muito ao pé da letra, né? E às vezes as pessoas faltam em interpretação. O desvio que tem nas interpretação religiões é que exatamente complicado. Porque você não entende, ou então tem um entendimento que é seu. Aí tem uma igreja que fala, a teoria da prosperidade, vai enricar. Tudo isso tem na Bíblia, que o cristão tem que ser rico mesmo. A igreja católica colocou na cabeça que o dinheiro é coisa ruim. Isso sim, foi muito ruim. Está aí uma coisa ruim que a igreja fez, a igreja católica principalmente. De não gostar de dinheiro. O dinheiro é coisa ótima. O problema é quando você vira escravo do dinheiro. E ama o dinheiro a mais do que as assim outras como coisas, o sexo. Né? O sexo é uma coisa maravilhosa. O problema é quando você se torna escravo do sexo. Quando você não tem controle sobre isso daí. Então, tudo em demasia é veneno. Uma vez eu vi um cara fazendo discussão sobre a maconha, né? Só um passando aqui. Mas é porque a maconha faz mal e tal, porque... Como assim, cara? Não tem cientificamente provando que mate, né? Overdose. Cara, não. Se você fumar 40 cigarros de maconha, aí o cara, não, se você tomar 40 litros d'água também, você vai passar mal. Sim. Aqui foi só nada, só para dizer assim, houve essa discussão. É a demasia, é o excesso, é a falta de consciência. Alguém já disse assim, que pouco conhecimento afasta você de Deus. Muito conhecimento aproxima. Na verdade, isso é uma paráfrase, porque falavam da filosofia. Um pouco de filosofia, o cara acha que sabe filosofia, aí se torna agnóstico, aí se distancia de Deus. Aí quando o cara vai se aprofundando na filosofia, aí começa a compreender Deus. Aí diz como era tolo em desconfiar que Deus não existia. Né? É isso, agora a gente vai para a nossa segunda pausa e já o Da Hora desta segunda-feira está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira e uma infinidade de lixo hospitalar que inclui seringas, agulhas, catéteres e tubos para colher amostras, alguns com vestígios de sangue, têm virado brinquedo para crianças em uma praia na Venezuela. Os itens que deveriam seguir protocolos rígidos de descarte estão espalhados por uma extensa faixa de areia na praia de Paparo, povoado que fica a cerca de 130 quilômetros de Caracas. Cara, é uma coisa de uma tristeza. O fato em si já é assim, aberrante. Aí você vai atrás e não pode descontextualizar. É que o país está completamente sucateado. É que o país está um caos total, que não cuida de mais nada. Isso aqui acontece de vez em quando. Foi um descuido, não houve um tratamento. Não. Mas na praia, as crianças em contato com isso daí... O que é a Venezuela? Falávamos há pouco de esquerda e de direita. Estamos falando de novo agora sobre o Fórum de São Paulo, né? Que vai ocorrer agora em junho, que muitas pessoas achavam que não existia. Era como se fosse uma lenda urbana. Isso, uma lenda urbana. É coisa que a direita está dizendo. Na verdade, o Foro de São Paulo, igual a direita de antigamente, agora não tem mais vergonha de assumir. O que era o Foro de São Paulo? É uma reunião de grandes personalidades políticas da América Latina que queriam trabalhar para eleger presidentes da esquerda. E o Brasil é o ativador disso, porque é o país mais rico e tinha o Lula, que ia ser o presidente, que foi o presidente, agora voltou
a ser presidente, ia ajudar como ajudou. Mandou dinheiro para a Bolívia ficou com as nossas refinarias lá da Petrobras, mandou dinheiro para a Venezuela, que nunca mais pagou, mandou dinheiro para Cuba, que ia pagar em charuto, e a gente acabou no fundo e não recebeu nem uma coisa, nem outra. E onde está havendo o governo da esquerda na América Latina, você não vê prosperidade. Não vê. Não vê. Quando Bolsonaro viu a eleição do presidente da Argentina, o atual presidente, ele profetizou: olha, pode se transformar na Venezuela, porque a Venezuela, o país mais rico em petróleo do mundo, não é só da América do Sul, não. O maior produtor de petróleo. Então, uma mínima gestão de alguém que entendesse daquilo dali, o país seria uma ilha de prosperidade. É um dos piores. Como você explica isso? Essa incongruência, essa contradição. O maior produtor de petróleo, o produto mais caro, mais difícil de ser encontrado hoje no mundo, mais valorado. O país é riquíssimo nisso. Aí não tem competência para refinar o petróleo. Só vende petróleo bruto. E às vezes ainda foi embargado. E está na pior circunstância. Aí virou uma referência. Aí Bolsonaro disse: olha, pode virar a Venezuela. Não é que está virando. Qual é o aspecto? Nós tivemos aqui no Brasil milhares de pessoas tangidas pela perseguição política, mas principalmente tangidas pela fome. Gente que saíam da Venezuela e vinham para o Brasil atrás de coisa melhor. E é tão ruim que você vê muita gente se prostituindo nas ruas de Boa Vista, lá em Roraima. Lotaram o estado de Roraima. Teve a operação acolhida, feita pelo ex-presidente. Depois tentaram internalizar, mandar para o interior do Brasil, para outros estados. Então, eles lotaram os estados do norte, e assim como outros países da América Latina. O Brasil recebeu muita gente, mas foi muito mais gente para outros, por causa até da barreira linguística. Da mesma forma como Venezuela lotou estados do norte brasileiro, a Argentina está lotando estados do sul. Nós estamos sendo invadidos pelo norte, pela Venezuela, e ao sul, pela Argentina, tangidos pela miséria, procurando uma vida melhor. Gente de meia idade, 50 anos, 60 anos, que vê que o país não prosperou. A Argentina já foi chamada a Suíça, né? A Europa dentro da América do Sul. Havia mais livrarias em Buenos Aires do que todo o Brasil. E a educação é exatamente o motor do desenvolvimento da educação. Mas aí veio uma praga chamada peronismo e acabou com a riqueza argentina. Uma outra praga, que é o chavismo, também fez Venezuela sucumbir. Deus queira, nós somos muito grandes para cair nisso, mas que o Brasil não vá nessa direção. O Paulo Guedes fez olha, tem que ter cuidado. Porque se fizer coisa errada no Brasil, com 6 meses, viramos Venezuela, viramos Argentina. Com mais um outro tanto, viramos Venezuela. E o cara perguntou, e para virar uma Alemanha, o dos Estados Unidos? Aí você fazendo a coisa certa, leva uns 10, 15 anos. Então nós não podemos mais perder tempo. E uma das coisas prioritárias para esse Brasil é a educação. A gente falou outro dia, né, sobre o analfabetismo. Aumenta o analfabetismo aqui no Nordeste, principalmente. Como é que a gente pensa em se desenvolver, em evoluir com essas taxas de analfabetismo? Sem educação não tem como ter desenvolvimento, né? E quem conheceu Buenos Aires em 2014, 2015, vai hoje lá ver, assim, a diferença, né? Tá Quando você foi a Buenos Aires, como é que era lá? Eu não fui, mas eu conheço quem foi e disse que está totalmente diferente. É um local ótimo hoje para você ir. Está muito diferente. Ótimo para você ir, porque o real vale, né? Sim. A moeda completamente desvalorizada. Em relação a isso, né? Sim. Mas diz que mudou bastante. Então o Foro de São Paulo volta aí, né? Olha os governos de Cuba. Como é que está a população cubana? Tem saúde, tem educação. Puxa,
não tem um básico, né? Tem um básico, a educação. A saúde que tem é aquela saúde da família, são muito bons nisso, exatamente porque não tem tecnologia da medicina. Hoje a medicina, eu acho que 70% da medicina é recurso tecnológico. Exames, ressonâncias, até as cirurgias. Brecou, parou em Cuba, e em todo o resto. É isso. E o Foro de São Paulo está de novo. Uma época, como queriam provar que não existe o Foro de São Paulo, eles mudaram para Encontro de Puebla, né? Agora não, voltou de novo. Olha, Foro de São Paulo, e nós vamos dar... Tudo é uma questão de narrativa. Chama os ditadores para cá, porque diziam que o outro lá era antidemocrático. Uma amiga minha está fazendo agora olha o discurso do sujeito antidemocrático, neoconservador, discurso de Bolsonaro na campanha, tá. Porque gosta de ditadura. Quem é que trouxe os ditadores para o Brasil e que bota no colo? É isso. Dá tempo de chamar a Aeronews? Pois vamos conferir as notícias aí do mundo. O Papa Francisco será submetido, nesta quarta-feira à tarde, a uma intervenção cirúrgica abdominal no Hospital Gemelli, em Roma. É uma hérnia que está causando ao sumo pontífice da Igreja Católica obstruções intestinais recorrentes, que está se agravando. Foi-lhe diagnosticada uma na última terça-feira. De acordo com o Vaticano, o Papa ficará hospitalizado durante vários dias para permitir uma recuperação completa. O sumo pontífice da Igreja Católica é esperado em Portugal, no início de agosto, para participar da Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa. A destruição da barragem de Nova Kakhovka, no rio Dnipro, está criando uma crise humanitária que pode tornar-se grave. O colapso levou a evacuações em massa, devido à inundação de localidades numa vasta área. Também pôs em causa as culturas e os animais, ameaçou o abastecimento de água potável e as comunicações. A barragem e a central hidrelétrica de Kakhovka, no rio Dnipro, situam-se numa zona controlada por Moscou há mais de um ano. Ambos os lados têm se esforçado para pôr os residentes em segurança. São eles os mais afetados. As consequências desta tragédia fazem sentir-se a vários níveis humanitário, ambiental. O Ministério do Interior da Ucrânia falava em 80 localidades, nas margens do referido rio, afetadas. A Agência Europeia de Medicamentos considera que Covid-19 ainda é uma ameaça e apela às autoridades de saúde pública para que se mantenham vigilantes. Covid-19 continua a ser uma ameaça, embora já não constitua uma emergência sanitária mundial. É este o aviso do Organismo de Controle das Vacinas da União Europeia no seu mais recente relatório sobre a pandemia. A Agência Europeia de Medicamentos vai suspender as suas atualizações regulares, mas continuará a trabalhar nas vacinas contra as novas variantes da doença. A EMA apela às autoridades de saúde pública para que se mantenham vigilantes, especialmente durante o inverno. Este vírus é e continuará a ser uma ameaça, especialmente para os mais vulneráveis. É isso, da hora dessa segunda vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, obrigado. Luciano. Seja muito bem-vindo novamente. Até próxima segunda, né? É quem sabe antes, não sabemos ainda. É isso, uma ótima semana, né, Rochelle? É isso, quero agradecer pela sua audiência e dizer que nos encontramos aqui amanhã no mesmo horário e fique agora com o programa do Ferreira Aragão. Até mais.